Buenos días. Bueno, yo empiezo por agradecer la invitación de Rosa Maria e da minha felicitação por participar do fórum Ruralidades e Escola Multigrado. Para mim e para nós outros brasileiros e para nós outros do GRAFO, do Grupo de Investigação da Universidade do Estado de Bahia, é um prazer estarmos aqui para falarmos e ampliarmos a rede sobre as escolas rurais e as escolas multigrados. Eu tenho, na verdade, trabalhado com as escolas multigrado há muito tempo, até desde 2005, que eu tenho e eu coordeno um projeto de investigação que foi financiado pela FAPESB, que é Fundação de Amparo à Investigação do Estado de Bahia, e também pelo CNPq, que é um Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico do Brasil, que faz aporte para as investigações em todo o campo do conhecimento. E este projeto inicial que eu coordenei, nós outros chamamos de diversas ruralidades diversas, sujeitos, instituições e práticas pedagógicas em escolas rurais na Bahia, Brasil. E nesse projeto de investigação, nós outros fizemos muitos trabalhos sobre os sujeitos que habitam os espaços rurais, os campesinos, as famílias, os niños, mas com miradas muito específicas acerca da escola e da escola multigrado. Também a cultura dos sujeitos que habitam os espaços rurais, as instituições para além da escola, pero no espaço rural nós outros temos a escola, a igreja, as manifestações culturais e etc. E as práticas que são construídas cotidianamente ou todos os dias nos espaços rurais. E hoje nós outros temos um projeto financiado com aporte, sim? Com aporte, sim, financiado. Com aporte, com financiamento de FAPESB, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e do CNPq, que se chama Multisseriação, Multigrado e Trabalho Docente. Diferenças, cotidiano escolar e ritos de passagem. É um projeto que nós outros temos uma cooperação entre a universidade e a escola de multigrado e escolas estaduais. Então, este é um princípio da chamada para o financiamento da Fundação de Amparo do Estado da Bahia, que houvesse efetivamente, que tivesse uma cooperação entre a universidade e a escola, ou a escola e a universidade. A ideia é desenvolver, fazer um projeto que pudesse impactar, contribuir para a melhoria da escola pública no estado da Bahia. E nós outros pensamos no projeto para contribuir com o trabalho docente, com as condições de trabalho dos maestros da escola multigrado, também a ideia de los ritos de passo, do rito de passagem, dos ritos de passo, é exatamente para nós outros no Brasil, temos, e eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, um número muito largo de classes de multigrado. Pero as classes não logram o fim da escolarização.
o fim da educação básica, que para nós outros corresponde à educação básica, e para cá seria o fim da secundária. ¿Sí? Pero los chicos, los niños, concluem os anos iniciais e após concluírem, eles fazem um transporte escolar para que venham estudar em la cidade. Então, aí um processo que para nós outros é muito estranho, de desterritorialização do sujeito que habita em espaço rural. Quando migra o sujeito que está em campo, o campesino, para a cidade, cambia-se muito a cultura, os hábitos, os valores, os costumes, as práticas. E nós outros pensamos nesse projeto e desenvolvemos acompanhar os ritos de passo dos estudantes que concluem o 5º ano em escola multigrado e que continuam a escolarização na cidade. Como chegam na cidade? Que sentem? Como se sentem? Como aprendem? Como os maestros miram os estudantes que vêm del campo? ¿Sí? Se os estudantes evadem da escola, etc. Então, nós outros temos pensado muito sobre essas coisas e temos já algumas pistas. Por exemplo, no ano passado, nós outros fizemos com a equipe de investigação, com os chicos que concluíam o 5º ano, que eles escrevessem umas cartas para os diretores, os gestores, diretores da escola, da cidade. Eles escreveram a carta, nós outros fizemos uma reunião na escola da cidade, com os maestros da cidade, que também participam do projeto de investigação, com o diretor da escola, e os alunos diziam que pensam da escola da cidade, como querem essa escola, como eles gostariam de serem recebidos, as dificuldades, os medos, os mitos. E muito interessante que quando nós outros fizemos as cartas e a reunião de acolhimento, de recepção de los chicos, cambia algo na prática pedagógica dos professores do 6º ano, que miram os alunos de uma outra forma. ¿Sí? E eu vou falar um pouquinho hoje acerca de educação rural e grupos multigrado, rompendo silêncios e indicando horizontes. É certo que para nós outros, temos muitas escolas multigrados, não só em América Latina, em México, em Brasil, mas é uma experiência mundial. Em todo o mundo, os países do mundo, há experiência de escola e classes multigrados. Eu tenho um aluno que ele fez o doutorado. Ele fez o doutorado e uma tese muito boa e que fez um mapeio das experiências de multigrado no mundo, as políticas, as experiências e a quantidade de escola multigrado. E para nós outros também foi um espanto que em América Latina, em Europa, em América do Norte, na Irlanda, em todos os países, temos experiências de multigrado. Pero que para muitos da Secretaria de Educação, os políticos, ou o senso comum, pensam que o multigrado é a miséria do sistema educacional. Pero nós outros não vemos dessa forma. O multigrado tem uma razão
um sentido e um significado singular, que marca modos próprios de como os maestros empiezam a ensinar, as condições de trabalho, as condições infraestruturais de la escola e a quantidade de escola que nós outros temos sobre o multigrado. E uma outra questão é que nós outros geralmente se pensa e se parte de uma lógica que é urbanocêntrica. Que quero dizer com isso? Que é a escola é planificada com uma lógica urbana, o currículo é urbano, os livros são urbanos, os conteúdos são urbanos e se transpõem para a escola multigrado. Há, de fato, ausência de livros, de documentos, de materiais que possam contribuir para as experiências de los maestros ampliarem suas práticas sobre o multigrado e superar uma lógica que é urbanocêntrica. E também uma certa ausência de políticas públicas voltadas para a educação rural. Eu vou partir de algumas questões sociohistóricas sobre a educação rural em Brasil e, basicamente, para pensar sobre as classes de multigrado. Nós outros temos e que considerar sua expressividade tanto numérica, é largo o número de escola multigrado em Brasil hoje e continuará sendo, e a la vez que como as experiências pedagógicas que são desenvolvidas em las experiências de multigrado. E para isso nós outros podemos partir do que chamamos de um estado de la arte sobre as classes multigrados no Brasil. Isto nós outros temos que fazer avançar para a superação de silenciamentos, do abandono e a dicotomização curricular que ha afetado o trabalho pedagógico dos profissionais que militam nos espaços rurais. Quando nós outros pensamos em superar os silenciamentos, há um certo silenciamento sobre a escola multigrado. Também uma dicotomização, um silenciamento por la ausência de políticas públicas. São poucas as políticas públicas. E quando se pensa políticas públicas de uma lógica urbana, não são políticas públicas construídas, pensadas pelos sujeitos que habitam os territórios campesinos, rurais, e também um silenciamento no espaço acadêmico. Nós outros identificamos que há um número muito baixo, pequeno, de teses sobre o tema de multigrado em Brasil, do multigrado no Brasil. E eu penso que não é diferente em América Latina. Também a ausência e o silenciamento no currículo de formação de professores, nas licenciaturas. Não há um campo, uma disciplina específica que possa trabalhar questões sobre o que é a escola rural, como se constitui a escola rural, como os maestros ensinam em escola rural, como os niños aprendem, as dificuldades. E nós outros temos que pensar e contribuir no espaço e tempo de la formação de novos maestros sobre a formação
de maestros que possam atuar em escolas rurais e em escolas multigrado. Sim? Pressuposto que também nós outros temos que pensar um modo singular como a escola rural ou a escola rural exerce um papel ou uma função estratégica nos territórios rurais, favorecendo práticas de intervenções sociais e de dinamismos locais. Isto se contrapõe às intervenções sociais e os dinamismos locais, se contrapõe a ideia de desenvolvimento local como sujeitos externos à comunidade que pensam, que diz o que fazer para a melhoria ou para os câmbios da comunidade. A ideia de intervenções sociais e dinamismos locais tem a ver com o modo como os próprios sujeitos que habitam os territórios rurais pensam, vivem no território e dizem e falam o que fazer para cambiar o território. E não o outro, que devem dizer ou fazer o que devemos fazer para cambiar o espaço. Sim? Isso tudo deve contribuir para a escolarização e a melhoria das escolas de multigrado. A ideia sobre a educação rural, para nós outros no Brasil, nós outros temos hoje, quer dizer, empieza em fim dos anos 80, um movimento muito largo que vós outros todos conhecem, que é a discussão sobre a educação do campo, a política do MST, do movimento do Sem Terra, legítimo, importante, fundamental, pero também extremo, parte para um extremo. Sim? Por isso que nós outros pensamos a ideia de ruralidade e não somente campo. Nós outros pensamos ruralidade para comportar as diversas ruralidades constitutivas dos territórios rurais. Por exemplo, em México e em Brasil também, a ruralidade agrícola, a ruralidade campesina, a ruralidade quilombola. Sabe o que são? Não. Quilombolas são um espaço rural com remanescente de população negra que viveram resistência. Quilombo é como um sítio marcado pela resistência negra. Sim? Um pouco como os quilombos, e podemos pensar também a ruralidade indígena. Sim? E a manifestação, a cultura. Sim? Também é uma outra forma de ruralidade. A ruralidade indígena, o campo é um conceito muito bem pensado, sim? E também temos que pensar outros conceitos contemporâneos sobre as ruralidades, o agronegócio, como business, como economia, o turismo ecológico, está posto, sim? Por isso que nós outros pensamos na ideia de ruralidade. Pero que no Brasil, nós outros vivemos desde o início da colonização uma ideia e há uma crítica acerca de que o conceito de educação
rural é um conceito eurocêntrico, branco, que exclui, quer dizer, que é imposto com o processo de colonização. E várias e diversas políticas foram pensadas para se cambiar as experiências das escolas rurais no Brasil. Podemos tomar uma primeira ideia que é chamada de ruralismo pedagógico, que começa nos anos 30 do século passado, e essa ideia do ruralismo pedagógico era para que pudesse cambiar a melhoria da escola rural e da formação dos maestros para a escola multigrado. Pero que esta experiência não avançou muito, não trouxe grandes resultados ou contribuições para as escolas rurais. E, contemporaneamente, nós outros temos experiências que são tomadas a partir do que podemos chamar da experiência dos movimentos sociais do campo. O que nós outros temos que tomar como ideia é que a educação rural e os grupos multigrados devem contribuir para a superação de silenciamentos. Os sujeitos que habitam no campo hablam, vivem, conhecem a realidade. Também nós outros temos que contribuir com a ideia do abandono e de uma dicotomização curricular, um currículo que está desplegado da realidade do tempo do campo, e também a ideia de como ser e de como se configura o trabalho pedagógico nas classes multigrado. Isto tem a ver com uma ideia de que os calendários letivos, o regime de organização de grupos, a ensinância é muito cerca de la seriação, as disciplinas, os conteúdos escolares, os métodos e as técnicas de ensinâncias que pauta a educação e o campo se inspira no modelo urbano, escolar urbano. E não é esta lógica que nós outros temos que pensar. Nós outros temos que pensar uma escola que atenda concretamente a concretude da realidade das escolas multigrado e das escolas rurais. Depois, no Brasil, começa com o governo Lula alguns programas que tinham como ação a melhoria ou cambiar as experiências das escolas do campo. Uma primeira experiência foi chamada de Escola Ativa. Esse programa Escola Ativa foi um programa feito para a formação dos maestros das escolas multigrados, pero não logrou muito resultado. É importante assim, pero não dialogava com a concretude, com a realidade, com o modo como os maestros vivem e ensinam no cotidiano rural. Também nós outros temos as experiências do movimento social e do campo, importante, legítimo, que fez avançar como um maior exponente da proposta pedagógica do MST, que é a articulação nacional por uma educação básica do campo, e que fez avançar para a construção de políticas públicas sobre as escolas do campo, chegando à ideia da construção das diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo
pelo Conselho Nacional de Educação. As diretrizes, que bueno, que pela primeira vez, nós outros em Brasil temos uma diretriz, um documento público aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que diz que é uma escola do campo, como são os maestros, a pedagogia da alternância, pero a lei é muito bela e na prática as coisas não são as mesmas coisas. Sim? A aprovação destas diretrizes tem um significado histórico, pois rompe o silêncio de las políticas educativas implementadas em o campo de las escolas rurais. Não obstante, elas nos surgem como fruto justamente de toda a ebulição existente hoje em Brasil, em la linha de construção de uma escola, em o campo, atuante como instrumento de cidadania ao serviço de um projeto de desenvolvimento sustentável. As diretrizes são muito importantes em avançar a compreensão que é uma escola do campo e também outros projetos muito específicos que estão vinculados à formação dos maestros e outras ações concretas. O que é importante pensar é que certas diretrizes, elas propõem ou se constituem um processo e um debate muito amplo de participação ativa de diferentes instituições, organizações e movimentos sociais que atuam em o campo. Também se trata de um primeiro momento em nossa história em que são elaboradas políticas específicas para as escolas rurais e também reconhece o modo próprio de la vida social rural e de la utilização de um espaço ou de seu espaço como elemento essencial para a construção de la identidade e de la população rural, de sua inserção cidadã e de la definição do rumo de la sociedade brasileira, considerando as diferenças entre os sujeitos que compõem as diferentes estruturas sociais. Foram muitas lutas, de fato, construídas pelos movimentos sociais do campo, para que pudesse chegar até a aprovação de uma diretriz. Pero as diretrizes por si só, elas não garantem os cambios necessários do cotidiano da escola. Além disso, nós outros temos em 2012, a partir do governo Lula, a aprovação em 2002 com o governo Lula, a abertura para a discussão com os movimentos sociais e em 2004, o governo Lula cria a criação da Coordenação Geral ou General de Educação do Campo, no âmbito de la Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação, la SECADI, e no âmbito desta Secretaria de Educação do Campo foram feitas várias ações, tipo um programa que é o PRONERA, um programa de formação da reforma agrária, um outro programa sobre os saberes da terra, para as escolas da terra, um programa de apoio às licenciaturas em educação do campo, o PROCAMPO. Então, nós outros temos hoje no Brasil uma licenciatura específica para formar maestros para as escolas do campo, que se chama PROCAMPO. E também, e mais recentemente,
um programa nacional de educação do campo. Então, nós temos no Procampo licenciatura para a formação do maestro e o Pronacampo, que é um programa para a educação do campo. Isto, de fato, contribui bastante que rompe com a superação de um silenciamento e de um abandono do ponto de vista das políticas públicas. Pero nós outros compreendemos e miramos que as políticas hablam de certas coisas e não cambiam o concreto dos espaços. Por exemplo, quando nós outros podemos compreender que hoje no Brasil, por exemplo, se nós observarmos dados do Ministério da Educação, do censo de 2010, nós outros temos um censo mais atual de 2013, mas eu vou tomar os dados do censo de 2010. Nós outros teníamos no Brasil 93.623 grupos, classes multigrados no Brasil. Isto em 2010. Em 2013 cambia um pouco. Diminui porque foram pensadas outras políticas, que é a política de nucleação. Compreende a ideia de nuclear? Nucleação cerra algumas escolas e agrupa e cria a política de nuclear adjunto com a política do transporte escolar, que é transportar os alunos para as escolas núcleos. Isto diminuir o número de escolas. E quando cerra a escola da comunidade, acaba a comunidade, se la morde a comunidade. Sim? Muitos estudantes e chicos que dizem: não se pode cerrar a escola. Se cerra a escola, se acaba a comunidade. Porque a escola é a vida da comunidade. Se é a escola rural, um grande espaço de sociabilidade, de intercâmbio, de trocas, de câmbios, de permutas das experiências cotidianas. Então, nós outros temos, segundo o censo de 2010, 93.623 escolas no Brasil. Deste número, 16.985 são escolas que estão no estado da Bahia, de onde eu sou. E isto corresponde a 18,14% do número de escolas multigrados do país, que significa que o estado da Bahia é o estado que tem o maior número de escolas multigrados do país. Pero também que a Bahia é o estado com a maior dimensão territorial. É muito largo. Tudo isso, para nós outros, tem uma razão. E tem razão para que podemos pensar a importância social e política que as escolas multigrados assumem em las comunidades rurais onde se localizam, sobretudo por la garantia de acesso à la escolarização de um grande contingente de brasileiros e que não seria possível sem elas. Por isso, para nós outros, os números apresentados anteriormente e dizem de la importância, ou hablam ou explicitam de la importância social para os sujeitos do campo, de la temática que ha sido invisibilizada por las políticas públicas. Também esses números refletem o tratamento
destinido às classes de multigrado, por la universidade, por las investigações, né? Mas, e também ha prevalecido a política de extinção de las escolas que incorporam, através de las políticas de concentração escolar, de nucleação. Então, é cerrar a escola, criar um núcleo, que é uma política daninha, perversa. Sim? E, por outro lado, a invisibilidade do tema é refletido na política pública e pode ser expressado na ausência de políticas de construção de equipamentos escolares, ausências de escolas equipadas, de formação de maestro, de elaboração de materiais didáticos. Nós temos no projeto que eu falei logo quando empecei, multisseriação e trabalho docente, diferenças cotidiano escolar e rito de passagens, a proposta de fazer a escritura de cadernos temáticos para as escolas de multigrado. Para nossa surpresa, a semana passada, um grupo, que é um grupo, uma ONG da Bahia, do estado da Bahia, com apoio da Fundação, uma ONG, com apoio da Movistar, que é Movistar cá e que no Brasil chama Vivo, sim? Chama Fundação Vivo para a Educação, contribuiu para a publicação online que se chama Escola Conectada, que é a fundação com a Movistar dispõe a conectividade na escola para a formação do maestro, para os ninhos, e eles publicaram 6 cadernos temáticos com fragilidades teóricas, sim? Embora interessante a ideia, e esses cadernos foram publicados por uma fundação que está vinculado à Abril Cultural, que é um grupo que publica muitos periódicos em Brasil, sim? E é muito interessante, muito belo, muito bem feito e, sim, organizado, mas tem questões teóricas, pedagógicas, que precisam ser pensadas sobre estes documentos. E, além disso, o programa do Ministério da Educação, o programa da Escola Ativa, que funcionou entre 1987, funcionou de 1997 até 2012, para a formação dos maestros das escolas de multigrado. E hoje nós temos o programa Pronacampo, que é um programa para as escolas do campo, para pensar as contribuições para as escolas do campo. Nós temos identificado em la universidade o tema ha sido verdadeiramente silenciado. As investigações sobre a temática han sido escassas em um número desproporcional à importância numérica e social que elas representam em o cenário nacional, de acordo a que nós temos sinalado. Em um levantamento realizado que nós temos feito no banco de resumos e tese de la CAPES é um órgão do Ministério
de educação que regula a regulação do pós-grado, a avaliação do pós-grado. Nós outros temos feito um levantamento nós outros temos uma biblioteca que é virtual. Todos os alunos que concluem o pós-grado fazem o depósito da tese e a tese está depositada na universidade e na biblioteca virtual da CAPES, que é Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. E nós outros trabalhamos com um descritor para este levantamento, que é Escola Multigrado, de 1987 até 2010. E identificamos 41 dissertações de maestria, que para vosotros são teses de maestria, e nós outros chamamos de dissertações, e 6 teses de doutorado. Sim? Se pensamos num período de 20 e picos anos, considerando o número de classe, nada. Como nós outros dizemos, é um grano de areia no oceano. Sim? É muito pouquito. Sim? Então, nós outros temos, de 1987 a 1990, uma dissertação, uma tese de maestria e uma tese de doutorado. Logo, 2 trabalhos. Depois, nós outros temos, de 1991 a 2000, até 2000, 6 teses de maestria, solo, nenhuma de doutorado. De 2001 a 2005, 11 de maestria, nenhuma de doutorado. De 2006 a 2010, 23 de maestria e 5 teses de maestria e tese de doutorado, que totaliza 28. Bom, o que nós outros pensamos sobre isso, sobre os números? 2 coisas importantes. Se do início dos anos 80, até metade dos anos 2000, a produção é muito baixa. Pero não se investiga a ausência, o silenciamento, a negligência acerca de la temática. De 2005 ou 2001 para cá, cresce, amplia o número de teses de maestria. Por quê? Isto tem uma implicação com o movimento social do campo, as diretrizes curriculares nacionais. E quando nós outros vamos mirar os trabalhos, quase todos estão voltados para a educação do campo. Então, aumenta-se o número em função das políticas públicas e dos programas acerca de las políticas de educação do campo. Então, neste período de 20 e picos anos, nós outros temos 47 trabalhos que foram feitos de teses de maestria e de doutorado. Quando nós outros, miramos isto acerca da concentração nos estados do Brasil, nós temos 5 trabalhos no norte do Brasil. 5 no norte. Ok? Pará, Amazônia, Manaus, Roraima, mas basicamente no estado do Pará e no estado do Amazonas. São estudos que tratam da ruralidade das águas. No Nordeste,
8 trabalhos. No Centro-Oeste, 3. No Sudeste, é Sureste ou Sudeste? Sudeste. 20 e no Sul, 11. Bom, mirando, nós outros percebemos que há uma concentração de produção no Sudeste do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, basicamente, e Vitória do Espírito Santo um pouco, mas São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Pero, nós temos que poner uma questão. Por que o Sudeste do Brasil concentra a maior quantidade de produção? Porque em Sudeste do Brasil concentra-se o maior número de programas de pós-grado. Sim? Então, e nós chamamos isso de uma assimetria regional, ou seja, uma diferença regional. Então, nós temos muitos programas no Sudeste, depois outros grandes programas no Sul, depois no Nordeste, depois no Centro-Oeste, depois no Norte. E isto faz, de qualquer forma, os números dos trabalhos serem mais ampliados em um espaço que em outro. Depois, nós outros podemos mirar... Não, pode voltar ao quadro anterior. Eu quero chamar a atenção de uma outra questão, desta quantidade de trabalhos, nós outros precisamos pensar sobre dos 47 trabalhos produzidos sobre multigrado, solo multigrado, 38 trabalhos são produzidos na área de ciência de la educação, o que é bueno. Então, as maestrias e os doutorados em ciência da educação produziram, neste período, 38 teses. Depois, há uma tese em psicologia escolar, em um programa de psicologia escolar. Um trabalho em psicologia. Um trabalho em um programa que é de ciência, educação, ciência e matemática, que é um programa que está no norte do Brasil. E um programa de políticas públicas, as condições de la escola, as políticas públicas de la escola. Um trabalho num programa de maestria em transporte, deve ser engenharia de transporte. Um trabalho em geografia. Um trabalho em história social. Um outro em linguística aplicada. Um outro em ciência farmacêutica. Então, o que nós outros miramos é que, de fato, temos também uma dispersão sobre os campos do conhecimento que fazem as investigações sobre o multigrado. Embora com grande concentração em educação, na área de ciência de la educação. Que bueno, com 38 trabalhos. Quando nós fazemos uma análise mais detida e mais específica desses 38 trabalhos, muitos pouco, que eu vou falar disso à tarde, sim? Não discutem, não discutem sobre a formação do maestro, as condições da escola. Sim? Também, nós outros temos dois bons trabalhos no Brasil que fizeram estados da arte sobre escola rural. Há um trabalho
que está publicado online na revista da USP. Esse aqui, ó, Rosa. Damasceno. Que se chama Estudos sobre Educação Rural no Brasil, Estado da Arte e Perspectiva. Da Educação e Pesquisa de 2004. A professora Maria Nobre Damasceno, ela faz um levantamento de teses, artigo publicado em revista, livros sobre escolas e educação rural. E é muito interessante o trabalho. Depois tem um outro que foram duas investigadoras de São Paulo que fizeram a partir do currículo Lattes, que é como uma plataforma do currículo, e vão identificando a ausência de investigadores acerca do multigrado. Pouquíssimos, de 1.100.000 currículos registrados na plataforma, 15 ou 20 pesquisam multigrados. Então, pouquíssimos. Vê? E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é que, a despeito de todas esses números, nós outros temos que compreender o que podemos chamar de novos horizontes ou multisseriação, quando o problema pode ser a solução. Em muitos espaços rurais, as condições concretas de funcionamento do multigrado é fundamental para o pertencimento, para a vida, para a existência da comunidade. E em diversas comunidades, os agrupamentos multigrados, ou os grupos multigrados, contribuem fortemente para que muitos sujeitos aprendam, continue a escolarização, e há um significado e ou várias importâncias do trabalho com as escolas multigrados. Há uma pesquisadora espanhola, a José Boix, que ela nos ajuda a pensar sobre algumas ideias sobre a aula multigrado. Primeiro, Boix nos contesta as visões que continuam interpretando a aula multigrado como uma prática escolar menor ou de menor relevância pedagógica que aquela que se desenvolve nas escolas seriadas. Nós outros hoje temos no Brasil um grupo de sociólogos que pensam que um conceito, uma noção de ruralidade urbanas ou urbanidades rurais. Para nós outros, muitas pessoas que habitam as periferias urbanas vivem muito cerca com os hábitos, as culturas e a escola, como as comunidades rurais. Sim? E também pensamos e pensemos que as escolas urbanas ou as escolas seriadas partem de um princípio que é da homogeneização, que todos os outros são iguais e nós outros não somos iguais. E quem disse que a ideia de seriação também não contém a ideia da diferença? Quem disse que, na própria ideia de uma escola seriada,
também não tem a ideia de la multiseriação numa mesma classe. Se os niños têm níveis e processos de aprendizagem que são diferentes. Então, é preciso entender o potencial pedagógico do multigrado. Esta é a ideia que nós outros temos que pensar. A ideia do multigrado como um sentido e uma singularidade e não como uma mazela ou uma miséria do sistema escolar. José Boix vai defender alguns princípios acerca da escola multigrado. Um primeiro se refere ao modo como os alunos aprendem em suas próprias comunidades. Ou a ideia, o sentimento de pertenência. O modo como os sujeitos aprendem a partir da ideia de pertenência à comunidade. Os vínculos locais, os hábitos, a cultura e o modo como vive nos espaços em que habitam. Uma outra ideia é considerar a autonomia de aprendizagem do aluno. Os alunos são sujeitos autônomos e este é um segundo ponto a ser destacado. Para Boix, esta não é uma competência única e exclusiva de esta tipologia de centros ou de centros multigrados. Sem embargo, se trata de uma competência que adquire relevância especial quando estamos tratando com grupos de alunos de diferentes idades em um mesmo espaço e tempo a cargo de um solo professor que deve responder às múltiplas e diversas demandas curriculares, seja seriada ou multigrado. Outra potencialidade indicada por José Boix em o campo de los grupos multigrado é a possibilidade de contar com um aluno tutor. O que significa o aluno tutor? Se os niños têm níveis diferentes de aprendizagem, estão em classes diferentes num mesmo grupo, o que sabe mais é tutor do que sabe menos. E os próprios niños constroem no âmbito da classe, do grupo, uma cultura de solidariedade, de partilha dos hábitos de aprendizagem. Uma outra é o modo, o potencial, como os grupos multigrado reproduzem um microsistema social, o que converte a este espaço em um lugar muito significativo para a construção de diferentes níveis de integração entre seus membros, um contexto onde conflui conflitos e valores, favorecendo a convivência. O espaço multigrado como um espaço de convivência. Esses são princípios, não se... Não, anterior. Isto. Aprender com suas próprias comunidades, a autonomia da aprendizagem do aluno, o aluno tutor e os grupos multigrado como um contexto onde conflui conflitos e valores favorecendo a convivência. Estes são 4 princípios, e há outros tantos, que nós outros temos que considerar no trabalho multigrado. Aprender com as próprias experiências da comunidade, a autonomia de aprendizagem do aluno, o aluno tutor e os espaços de convivência. E, por fim, eu diria, apesar de as questões tematizadas, cremos e apostamos
em la heterogeneidade e também em la singularidade das aulas multigrado. Defendemos a necessidade de políticas contemporâneas que invirtam em la formação, em o dia a dia do trabalho docente desplegado por professores em los territórios rurais, a fim de fortalecer a dinâmica de aprendizagem, ao ter na mira a retenção de los sujeitos em seus territórios de origem, com dignidade, com condições de vida e potencializando-los para a transformação de los espaços que habitam a partir de trabalhos de las escolas em o contexto rurais. Então, é preciso pensar e defender a escola multigrado, o modo como funciona e a existência dela, dada as dimensões territoriais e populacionais que nós outros temos em nossos países, tanto em México como em Brasil e também em outros tantos países latino-americanos. Então, a escola multigrado tem uma função singular para a população e para as pessoas que habitam nossos países. Muito obrigado. Gracias,